Boa tarde, tudo bem? Eu sou a professora Paola Batista Paranaíba. Hoje nós estaremos tratando sobre exercício físico e obesidade, um tema muito pertinente, uma vez que a obesidade infantil ela vem a cada ano, a cada dia, tomando conta mais e mais das famílias brasileiras. Então hoje a gente vai entender um pouquinho do que é obesidade, do que é obesidade infantil, a prática do exercício físico, da atividade física, como tratamento adjunto aos medicamentosos nesse processo de retorno dessa criança para uma vida mais saudável. Entendendo que a obesidade infantil ela acomete crianças e essas crianças elas passam a sofrer diferentes situações desconfortáveis no seu dia a dia. Então a gente traz aí algo muito preocupante, porque a obesidade infantil hoje são alguns quilos a mais. Amanhã pode ser anos a menos de vida. Então a idade que essa criança pode viver acaba diminuindo no dia a dia. Não tá indo. Para entender um pouquinho de criança e adolescente, a gente traz uma informação da Organização Mundial de Saúde, a OMS, aonde criança é um indivíduo com idade de 0 a 9 anos e adolescente entre 10 e 19 anos de idade, o qual é marcado pelo crescimento e desenvolvimento acelerado, onde o estado nutricional e o estilo de vida indicam condições de uma vida saudável. Nesse momento a gente precisa fazer uma observação. Entendendo a criança desde o seu nascimento pela Organização Mundial de Saúde, nós precisamos voltar um pouquinho e entender essa criança também no ventre materno. Porque no ventre materno ela também recebe nutrientes, recebe ali da mãe todo algo que ela venha carregar no decorrer da sua vida. Então, entendendo criança propriamente dito de 0 a 9 anos e o adolescente de 10 e 19 anos, entre 10 e 19 anos, eu também não posso esquecer dessa gestação, onde a mãe precisa ter uma preocupação tanto com ela quanto com a criança que está sendo gerada, principalmente nos aspectos nutricionais. O desenvolvimento motor, o desenvolvimento infantil da criança, os desenvolvimentos cognitivos, eles acontecem, de acordo com Piaget, em algumas etapas da vida. E aí, no primeiro momento, uma chamada de sensório motor é uma evolução da percepção e da motricidade. A criança começa a desenvolver esquemas corporais para se reconhecer no mundo aonde ele está inserido. Dos 2 aos 7, Piaget traz o pré-operatório. E aí é a interiorização dessas ações. A criança ela começa a relacionar no sensório motor de 0 a 2 anos, ela entende, ela começa a compreender o mundo que está vivendo. De 2 a 7, ela começa a interiorizar, ela começa a guardar e começa a ter ligações através de símbolos, através de imitação. E é uma fase onde a criança repete, imita o adulto. Mais para frente nós vamos entender aonde que isso pode ajudar ou não na questão do processo de obesidade. O operatório concreto, crianças de 7 a 11 anos, já é uma construção e concentração cognitiva. Ela entende ela no mundo. Ela já compreende que existe um mundo fora dela
ela faz parte desse mundo e tem as relações dela com esse mundo para a sobrevivência. O operatório formal, acima de 11 anos, já entra desenvolvimento das atividades e operações lógicas. E aí, se a gente pensa um pouquinho para o lado do movimento, do desenvolvimento motor, a criança ela já tem uma identificação própria. Ela já mostra através da sua personalidade aquilo que ela concorda, aquilo que ela discorda. Dentro da educação física, essas fases são importantes porque no primeiro período de 0 a 2 anos, no sensório motor, a criança ela não tem escolha, na maioria das vezes, da atividade, do exercício físico que ela vai estar praticando. E isso quem escolhe são os pais ou a pessoa que cuida dessa criança. E como ela estabelece relações, essa prática de atividade, e aí eu trago, por exemplo, a natação infantil, ela pode proporcionar o bem-estar, bem como um não bem-estar ali naquele momento. A sensação de prazer, ela não é tão manifestada pela criança nesse momento. Não que ela não seja manifestada pela criança, a sensação de prazer é até manifestada, mas em alguns momentos a imposição da pessoa que cuida dessa criança prevalece sobre essa sensação. Então, as fases do desenvolvimento, ele se torna importante para a gente compreender que o corpo humano, ele também vai se adequando ao mundo externo. E é esse mundo externo que vai trazendo para a criança, para a família, as possibilidades de um problema muito grande, como, por exemplo, as alimentações. O fato dessa criança passar a ter contato com alimentos que não são feitos na própria casa, de consumo fora, no consumo na rua, pode provocar situações desconfortantes, tanto para a criança quanto para a família. Um exemplo da criança mais movimento, ela é uma relação intrínseca, isso nasce com a criança, é interno. Nós nascemos com o objetivo de movimentar, de estar em contato com o mundo através do movimento. É através do movimento que o ser humano consegue manifestar, seja esse movimento sutil, seja esse movimento mais amplo, seja esse movimento através da expressão facial, através da expressão corporal. Então eu tenho ali um desenvolvimento da criança, onde a criança ela busca a independência, ela busca uma autonomia, ela começa a interagir com o mundo através desse movimento. Antes de falar, antes de qualquer outra ação, é o movimento que coloca a criança em contato com o mundo. Existe até um livro que chama O Corpo Fala, que trata justamente sobre isso. As expressões corporais mostram o que está bom ou o que está ruim, tanto para a criança, quanto para o adolescente, quanto para o adulto e também para o idoso. Essas situações, elas vão desde o nascimento, desde o momento que ele está ali quietinho no útero, e movimentando lá dentro, e aí ele vem para esse mundo externo, e é nesse mundo externo que ele começa a descobrir vários movimentos que vão contribuir para que ele possa se interagir com o seu espaço. O desenvolvimento motor da criança é uma etapa muito importante, aonde os pais ou a pessoa que cuida dessa criança tem um papel fundamental. Porque é através desses movimentos, através desse desenvolvimento, que a interação começa a acontecer. Então, nos primeiros meses, muitos movimentos são involuntários. Às vezes a gente acha que a criança está sorrindo, está
sentindo ali uma alegria, às vezes pode ser um movimento involuntário do bebê naquele primeiro momento, que são os primeiros meses de vida. Mas com o passar do tempo vai ganhando-se forma esses movimentos, vai ganhando-se situações e cada vez mais a criança busca no adulto da sua referência situações para ajudá-la a superar desafios, seja o aprender a andar, seja o aprender a andar de bicicleta, seja organizar situações de uma forma mais concretas, seja superar desafios que para eles naquele momento é algo muito importante, e a paciência dos pais nesse desenvolvimento é fundamental. E o desenvolvimento motor dessa criança está muito ligado com o estilo de vida que essa criança leva no seu dia a dia. E esse estilo de vida, ele pode ser modificado e melhorado com a conscientização dos pais em contribuir de forma positiva para essa criança, para esse desenvolvimento. Entendendo a criança e o adolescente, eu preciso entender algumas situações, eu preciso entender o crescimento, o desenvolvimento, maturação, idade biológica e idade cronológica. O crescimento, segundo Oliveira, em 2006, refere-se às mudanças no tamanho do indivíduo. É um aumento na estrutura corporal, é um aumento que acontece devido à multiplicação de células. Então, o crescimento, a criança está crescendo no dia a dia, está o corpo dela provocando mudanças o tempo todo. E aí eu tenho o desenvolvimento, que se refere às alterações nas funções orgânicas de um indivíduo ao longo do tempo. O nosso corpo, ele está em constante mudança, o nosso corpo está em constante alterações fisiológicas, biológicas, e isso refere-se ao desenvolvimento. Já a maturação refere-se às variações na velocidade e no tempo do surgimento de determinadas características, capacitando o indivíduo a atingir maturidade biológica. Eu preciso ter isso muito claro para eu poder compreender em qual fase a criança está e como que ela está se adaptando com essas mudanças, para eu poder intervir no seu estilo de vida. Entendendo a idade cronológica, representa a idade do indivíduo em meses ou anos. Ele é ordenado em consonância com a idade do nascimento. E a idade biológica corresponde à idade que o organismo aparenta com base na condição biológica dos seus tecidos confrontados com os padrões, se interrelacionando com o processo de maturação biológica e de fatores exógenos, ou seja, de fatores externos. Às vezes, uma criança pode ter 16 anos, porém a idade biológica dela ainda é de 10, de 11, bem no contrário. Hoje nós percebemos meninas de 10, 11 anos já com um corpo de uma adolescente de 15, 16. Então a idade cronológica dela, a idade biológica dela está muito à frente da idade cronológica. E isso tem vários fatores que influenciam. E esses fatores exógenos, eles vão desde o estilo de vida, ao sedentarismo, que faz parte do estilo de vida, à alimentação, aos hábitos alimentares, aos hábitos diários, à situação que a família vive. Então eu preciso ter noção desses conceitos para a gente poder entender um pouquinho lá na frente sobre a obesidade. Para eu compreender obesidade, para eu entender o processo de obesidade é um processo inflamatório,
Eu preciso primeiro entender o indivíduo que não tem o processo inflamatório da obesidade. Eu preciso entender toda essa sequência, tudo que acontece dentro do organismo sobre o metabolismo energético. E o metabolismo energético, tanto na criança quanto no adolescente, ele tem o mesmo esquema que no adulto. No entanto, tem possibilidades de respostas diferentes. Então, aquilo que eu dou de estímulo para um adulto, eu preciso readaptar, readequar para poder trabalhar com a criança e o adolescente. Mas eu preciso entender que dentro do processo de metabolismo energético, a produção de ATP, a produção de energia que vai gerar todo o movimento, que vai fazer com que ocorra contração muscular, com que ocorra a execução do movimento, ela parte do princípio que eu preciso ali de substratos, que vai do glicogênio, da glicose, do carboidrato. Então eu preciso ter isso de uma forma muito precisa, entendendo todo esse esquema, para eu entender que o ATP produzido através de todas as combinações dos substratos vai contribuir. E aí entra umas questões sobre ter o metabolismo acelerado e ter o metabolismo lento. A criança tem um metabolismo mais acelerado, o adulto tem um metabolismo mais lento. Isso vai muito dos estímulos que são dados. Metabolismo, assim como o corpo, e ele está dentro do corpo, é todo o funcionamento que acontece no corpo humano. O metabolismo, ele sofre alterações diárias. E essas alterações, elas vêm de acordo com o estímulo que é provocado, com o estímulo que esse indivíduo recebe. São alterações biológicas e fisiológicas. Então, o profissional que busca trabalhar ou entender o processo do desenvolvimento humano, ele precisa entender a questão do metabolismo energético. Metabolismo esse que nós, professores de educação física, precisamos ter clareza de como que o ATP é formado para poder gerar energia. Em qual quantidade que eu preciso de um carboidrato, de uma glicose, para poder isso acontecer. O que vai ser aproveitado pelo organismo, o que vai ser excretado, como que eu vou ter esse processo energético acontecendo. Contudo, o Oliveira traz que a infância e a adolescência representam períodos ótimos para estimular hábitos e comportamentos de um estilo de vida mais saudável. E aí, é nessa fase da criança, e aí eu pego desde a gestação, mesmo a Organização Mundial trazendo ali, que é o processo de 0 a 9 anos como criança e de 10 a 19 anos como adolescente, esse processo, esse estilo de vida, ele vai ser determinado já desde a gestação. Então, dentro da gestação, dentro do período gestacional, a mãe já precisa ter ali clareza do estilo de vida que ela quer para o filho e assim contribuir. Nós sabemos da ligação direta da mãe na gestação dessa criança. Nessa fase de criança e adolescente, eu determino como que esse adulto vai ser. Se essa criança tem estímulos, se essa criança participa de atividades diárias, de hábitos saudáveis, a possibilidade dela se tornar um adulto com um hábito mais saudável é muito grande. Agora, se essa é uma criança que fica o tempo todo dentro de um ambiente onde não tem estímulos, onde o estímulo dela é precário,
a possibilidade dela se tornar um indivíduo sedentário também é muito grande. A Organização Mundial de Saúde, ela recomenda que as crianças e adolescentes tenham 60 minutos de atividade moderada a intensa por dia. E aí, o que seria isso? É 1 hora por dia que a criança e adolescente precisam realizar atividades com gasto energético, aonde eu provoco dentro do metabolismo energético ali uma aceleração, aonde o metabolismo, o sistema de metabolismo, ele vai ter que estar produzindo o ATP, CP de uma forma muito mais rápida para gerar energia, para gerar ali um gasto energético. E para os adultos maiores de 18 anos, de 150 a 210 minutos no mínimo de atividade, intensidade moderada por semana. E aí é uma situação que, devido a vários fatores, as crianças muito ativas, os adolescentes muito ativos, chegam na fase adulta e acomodam. Se tornam pessoas mais sedentárias, pessoas que não têm tanto tempo para realizar as atividades. E isso vai comprometendo o estilo de vida, isso vai comprometendo a qualidade de vida dessas pessoas. Mas voltando para a criança, eu preciso ter 60 minutos de atividade física, e nós vamos entender a diferença entre atividade física e exercício físico, de moderada a intensa por dia com essa criança. Essa criança, ela precisa brincar, essa criança, ela precisa gastar energia, essa criança precisa praticar esporte, praticar atividade aonde tem uma elevação do seu gasto energético. É uma fase que a criança consome muito alimento, ela ingere muita coisa. Então é o tempo todo, estou com fome, eu quero comer, mas isso precisa ser gasto para que isso não venha se tornar um problema, nesse caso, a obesidade. Quais as semelhanças e as diferenças entre atividade física e exercício físico? Atividade física, ela é entendida como qualquer movimento corporal produzido pela contração muscular que faz aumentar o dispêndio de energia. Ou seja, qualquer coisa que eu faça que aumente o meu gasto energético, que aumente o meu consumo de energia, é uma atividade física. E a criança, ela tem isso no brincar. E hoje a gente tem um desafio muito grande: fazer a criança brincar, fazer a criança deixar de lado um pouco o telefone, o computador, a televisão. Na nossa época, e aí eu acredito que todos nós vamos nos lembrar um pouco da nossa infância, o quanto a gente brincava, o quanto a gente corria, o quanto a gente saltava, o quanto a gente rolava. E hoje não, hoje esses meninos estão muito sentados, esses meninos estão muito deitados, esses meninos estão ficando com uma postura muito curvada, deixando ali uma cifose ficar acentuada devido ao uso de telefone, Não, esses meninos precisam começar a ter um gasto energético maior. Mesmo que a criança não esteja na situação de obesidade, ela precisa movimentar. Seja uma criança que está com peso normal, não tem sobrepeso, precisa movimentar. É uma criança que está abaixo do peso, precisa movimentar para ter um estímulo ali na produção de ATP, CP, gastar energia para ter a necessidade de repor essa energia. Então, a atividade física é aquela que promove um gasto energético, no entanto, não são considerados exercícios físicos. Na infância, isso é muito claro. O brincar, o correr, o pedalar, o saltar, isso tudo é atividade física. Isso tudo contribui para um estilo de vida mais saudável. E os pais,
ou as pessoas que cuidam, que convivem com essas crianças, precisam estimular isso. Precisa fazer com que esses meninos brinquem. A importância do brincar, ela é fundamental na formação integral desse ser humano. A ludicidade, ela faz com que a criança se torne um adulto que consiga sair de situações desembaraçosas no seu dia a dia com uma facilidade. Então, o brincar, ele constrói, ele reconstrói o ser humano dentro do mundo que ele está inserido. Já o exercício físico, e aí eles são bem parecidos, são bem semelhantes, é tudo aquilo que consiste em movimentos corporais programados. É algo que vem ser estruturado, sistematizado, com o objetivo de melhorar o condicionamento físico, a aptidão física. Na maioria das vezes, o ideal é que se faça exercício físico acompanhado de um profissional capacitado, e no caso esses profissionais são os professores de educação física, que vai saber dosar a intensidade, o volume, a carga nesse processo de exercício físico. Então, o exercício físico é todo o processo de atividades que promove gasto energético e que são atividades sistematizadas, programadas e orientadas por profissionais capacitados. E dentro dessas atividades, nós temos as atividades esportivas. Nós temos o atletismo, a natação, basquete, ginástica, musculação. E em uma outra oportunidade a gente pode estar conversando sobre treinamento de força direcionado para criança e para adolescente, que hoje já não é mais aquele bicho de 7 cabeças. As pesquisas já mostram a necessidade da gente ter uma criança ativa, uma criança ali tendo um trabalho de ganho de massa muscular, que é chamado de hipertrofia. Então, eu preciso ter dentro daqueles 60 minutos por dia que a Organização Mundial de Saúde recomenda, que essas crianças, elas movimentem, que elas produzam um gasto energético, que elas não deixem ficar com as reservas de energia o tempo todo concentrada. Eu preciso fazer com que ela gaste, eu preciso fazer com que essa criança tenha uma movimentação diária. Isso interfere diretamente no crescimento. Isso interfere diretamente na formação integral desse ser humano. Então, atividade física e exercício físico, eles são sinônimos. Ambos vão contribuir para promover um estilo de vida mais saudável. Consequentemente, a qualidade de vida vai ter efeitos positivos. Então, eu começo a melhorar, uma criança que brinca, uma criança que participa de movimentos esportivos, que participa das iniciações esportivas, de treinamentos de alto rendimento, elas são crianças mais sociáveis, elas são crianças mais ativas, mais dispostas. O rendimento escolar dessa criança, ele é diferenciado, ele é algo mais estimulado. Essa criança, na verdade, ela tem que ser estimulada, esse adolescente tem que ser estimulado. Hoje, infelizmente, nós vivemos numa cultura onde os meninos chegam no ensino médio, eles precisam largar todas as atividades para focar exclusivamente no estudo. Não é só nessa parte considerada intelectual, mas a parte física também precisa. A criança ou adolescente, ele precisa movimentar, ele precisa produzir a parte intelectual, desenvolver a parte intelectual, ele precisa descansar. Tudo isso contribui para que o estilo de vida dessa criança se torne algo mais favorável, mais promissor, para que não seja um adulto aí com tanta patologia. E aí agora vamos ao foco da obesidade infantil.
é algo que preocupa, é algo que mexe com a gente, porque a gente olha para a criança, a primeira sensação que a gente tem quando eu olho para um bebê como esse da foto, nossa, é tão fofinha, nossa, é tão lindinha, que vontade que dá da gente apertar tudo. Mas isso é doença, isso é preocupante. A obesidade infantil, ela não pode ser vista como a criança tão bonitinha. Nossa, ele é tão gordinho e ele é tão magrinho. Antes o magrinho do que o gordinho nessa situação. Porque o gordinho ali, provavelmente, ele já está trazendo uma carga desnecessária. E a criança, quando ela nasce com um peso elevado, com um sobrepeso, a gestação dessa mãe, lógico que a gente não pode generalizar, mas é algo que deve ter sido conturbada, porque não está dentro dos padrões, não é algo que faz bem através de todos os estudos. Eu ter criança recém-nascida com sobrepeso, eu ter criança recém-nascida, eu ter criança com menos de 1 ano, que é o caso da foto, obesa. Então é uma doença, é preocupante, e a gente vai estar falando um pouquinho agora sobre essa questão da obesidade. E aí eu fiz um esquema que provavelmente o bebê bonitinho, o bebê fofinho, o bebê gordinho, o bebê que dá vontade de apertar, ele vai se tornar uma criança obesa, ele vai se tornar ali uma criança na primeira infância obesa, ele vai passar para a segunda infância ali na fase dos seus 7 a 11 anos obeso, ele vai se tornar um adolescente obeso, ele vai se tornar um adulto obeso e ele vai chegar na fase de idoso obeso. Então isso é um ciclo vicioso, e esse ciclo ele precisa ser modificado, e ele precisa ser modificado justamente na primeira fase, lá quando o bebê está sendo gerado, lá no processo gestacional. Essa criança que nasce com sobrepeso, ela precisa ser acompanhada o tempo todo. Eu não posso deixar que esse menino, que essa menina passe por todas essas fases da vida sofrendo as consequências, sofrendo os bullying que vão acontecer, principalmente na fase ali da pré-adolescência, onde essa criança está ali com entre 10 e 11 anos, onde ela tem lá, conforme Piaget fala, ela já se reconhece no mundo, ela já criou a identidade dela, ela já sabe quem é ela, e ela já sabe que aquele peso dela, que aquela gordura corporal que ela carrega, é algo que causa desconforto para ela brincar, para ela conviver com as outras crianças. São crianças que o tempo inteiro sofrem bullying na escola, sofrem bullying onde convive ali com outras crianças, e é algo que começa a preocupar, porque de um bullying, e aí a gente já vê vários estudos científicos mostrando o índice de depressão em adultos e até mesmo o índice de suicídio na faixa etária ali dos seus 25 a 30 anos, de tanto bullying, de tanta pressão que esses adolescentes, essas crianças sofreram, e chegam a um ponto que eles não querem mais, a vida não tem sentido. Então eu preciso pensar a obesidade infantil como problema. Eu preciso pensar a obesidade infantil como os quilos de hoje, problema amanhã. Não dá para eu ter um véu aonde eu fecho os olhos e falo, não, é uma criança bonitinha. Nossa, ele é tão gordinho, tão fofinho. A gente tem que parar com esse gordinho, esse fofinho e orientar. A gente precisa trabalhar, nós profissionais da saúde precisamos trabalhar o tempo todo com orientação, com prevenção. A mãe,
a mulher que quer virar mãe, ela precisa ter um processo. E aí a gente sabe que não é a realidade que nós temos hoje. Quantas adolescentes, né, que viram mãe aí sem nem ter um processo, uma preparação. Mas o adequado é que essa mulher tenha uma preparação para ela entender que ela está gerando uma vida. E essa vida vai ser para sempre. Ela é responsável, ela vai colocar um ser humano no mundo. Um ser humano que eu não posso passar por esse ciclo vicioso aí, em deixar essa criança já ter uma obesidade na infância, passar pela primeira infância ali, na fase da educação infantil, tendo dificuldade de locomoção por conta de peso. Então nós adultos, nós precisamos tomar as rédeas das responsabilidades, nós precisamos mostrar que nessa situação nós precisamos ter controle. Eu não posso ser refém de comida, eu não posso deixar que a criança não tenha o controle. Por ela, realmente, ela não vai ter tanto controle. E nós vamos ver mais para frente que quando a gente pensa na obesidade infantil, não é só a genética que faz com que a criança fique dessa forma. Então a obesidade, e aí eu preciso entender a obesidade no conceito geral para eu entender a obesidade infantil. A obesidade é considerada, segundo a Organização Mundial de Saúde, uma doença epidemiológica que atinge milhões de crianças, adolescentes e adultos em países desenvolvidos, assim como aqueles em desenvolvimento. Então, em palavras diretas, é uma doença, é uma epidemia, é uma doença que acomete a comunidade, é uma doença que no Brasil ela está tendo um índice de mortalidade altíssimo. Às vezes, e aí estudos apresentados, a gente estava dando uma olhada nos estudos, o tabaco, o câncer, então lá na frente matando as pessoas, mas a obesidade ela não está longe. A obesidade, o sedentarismo, ele vem ali também tirando várias vidas, destruindo famílias que não têm necessidade para que isso aconteça. É uma epidemia silenciosa. Ela tem uma dificuldade em ser tratada, porque até que a pessoa, até que a família assume para si que a pessoa está doente, porque ela está obesa, porque ela está com sobrepeso, é algo que demora, é algo delicado. Então, os programas de prevenção, e aí são muitos que nós conhecemos até dentro da rede pública de saúde, o quanto é difícil você conscientizar. Não, ele vai crescer, logo ele emagrece. É assim que muitas vezes as mães, as pessoas falam a respeito daquela criança que está com sobrepeso. Não, segunda-feira eu começo a treinar, segunda-feira eu começo a fazer reeducação alimentar. E aí entra no modismo um tanto de dieta inclusive da lua. E aí eu brinco que as pessoas não comem só a lua, né? Porque o restante, então, não são pessoas que estão sendo preparadas para enfrentar o problema. E não por conta de ações que nós temos na saúde que mostra isso, tanto os conselhos regionais de medicina, de educação física e de nutrição, vem batendo muito na tecla da obesidade, do sobrepeso, do que isso pode agravar. Mas mesmo assim, na América, ela é uma doença silenciosa, ela é uma doença onde o aceitar é muito difícil. O aceitar está te incomodando, mas você não aceita. E aí esse não aceitar faz com que várias situações se juntam nesse processo.
obesidade, ela é o acúmulo excessivo de gordura no organismo. Ponto. Então, se tem um acúmulo excessivo de gordura no organismo, é considerada obesidade. E aí nós vamos ver mais para frente que a obesidade, ela tem alguns graus, algumas classificações. Mas se você se conhece alguém que tem acúmulo de gordura, já é um processo de obesidade. É um processo inflamatório, é uma doença multifatorial, ela pode ser relacionada com fatores endógenos e exógenos, mas que é uma doença aonde pode trazer várias complicações vasculares, cardio, respiratória, endócrino, tudo. Ela pode acontecer de uma forma geral aí, trazendo para nós algo de desconforto. É uma epidemia mundial. E aí, por que será que ela é uma epidemia mundial? É uma epidemia mundial porque todo mundo vai nos fast foods e come apenas salada? Não. É interessante, eu estava conversando ontem com uma pessoa e essa pessoa me falou o seguinte, eu fiz uma indagação para essa pessoa, o porquê que ela estava fazendo uso dos shakes. E aí a pessoa respondeu para mim que ela não tem tempo para perder, para sentar, para alimentar. Então que o shake é muito mais rápido, porque ela mistura o shake e ela toma esse shake ali no próprio trânsito, no próprio deslocamento. E eu fiquei olhando e fiquei pensando. Você olha para ela, é uma pessoa que está com sobrepeso, e eu fiquei ali pensando, né? Estava até fazendo uma revisão da nossa aula e me veio essa pessoa na cabeça. Será que essa pessoa daqui a uns anos, que hoje não tem tempo para sentar, para alimentar, para comer, para mastigar, essa pessoa vai ter tempo para cuidar da doença que vai vir? Porque isso eu não preciso ter bola de cristal, isso eu não preciso pensar, eu estou adivinhando o futuro. Não estou adivinhando o futuro. Mas há de concordar comigo que a possibilidade dessa pessoa acarretar doenças e patologias é muito grande. Porque eu não conheço a fundo, não fiz estudos, não busquei estudos sobre o shake. Seja ele qual marca for, seja ele qual empresa for. Só que só tem um detalhe, é um produto industrializado. Se é um produto industrializado, ele está ali cheio de composto químico. Como que isso vai reagir no organismo dessa pessoa? E aí, quando fala que é um problema de saúde pública no Brasil, eu fico pensando, nesse mundo hoje, dessa correria, das pessoas não terem tempo para sentar com os filhos, para fazer uma alimentação, como que nós vamos ter adultos daqui a uns anos? Como que essas crianças de hoje, que não vê o pai e a mãe sentado, ou a pessoa que cuida para alimentar, percebe ali que essa pessoa carrega no seu dia a dia uma shakeira e aí no caminho de um serviço para o outro, de um compromisso para o outro, bate uma bebida ali? Como que vai ser isso? E aí eu pensando, enquanto professora de educação física, pensando lá em movimento, que é intrínseco, como a gente falou, o corpo tem necessidade de fazer esse movimento. Será que daqui a uns dias, essas pessoas que só fazem uso de líquido, não vai começar a ter atrofia? E aí atrofia de esôfago, atrofia de uma série de musculaturas? Não usa. E aí eu começo a ficar preocupada, porque pode ser que essa pessoa não se torne obesa, mas ela pode trazer várias outras patologias aí e a gente começar a aumentar um número de patologias de saúde pública. E algo que começa a comprometer, né? Porque o exemplo
que os adultos estão mostrando para as crianças e adolescentes é algo que vem a preocupar. Então, no Brasil, ela é uma doença de saúde pública, ela é um problema. Há um gasto muito grande, né, com a parte da obesidade, com consultas médicas, com medicamentos, e aí chega um ponto da pessoa já optar pelas cirurgias, né, pelas mutilações no organismo, porque chega a um ponto que a obesidade já comprometeu todo o funcionamento do corpo, que é mais fácil fazer uma cirurgia e cortar, entre aspas, o mal pela raiz, do que fazer todo um outro processo de reeducação. Há mais de 20 anos, ela é considerada problema de saúde pública. E esse problema, ele tende a aumentar. Ele tende a ser algo muito mais agravante. Porque a criança de hoje não é uma criança ativa. Ela está mais uma criança passiva do que uma criança ativa. Infelizmente, a tecnologia ela é usada de uma forma muito errada, né? Crianças que você imagina que poderia estar brincando, está deitada numa cama jogando num celular. Então, a tendência é que o problema tende a agravar. Ela pode ter relação com fatores exógenos, né? A ingestão calórica excessiva, eu como mais do que eu preciso para eu sobreviver. E aí é assim, o que eu entro de alimento de ingestão calórica, que o organismo não utiliza para produzir energia, não utiliza ali para manter o funcionamento corporal, ou ele é excretado ou ele é acumulado. A partir do momento que ele é acumulado, torna-se gordura. E pode ser endógeno, fator interno. E aí é uma questão genética, é uma questão de distúrbios hormonais, é uma questão metabólica. E aí os médicos endocrinologistas, eles tendem a investigar muito mais. Agora, a partir do momento, e assim, gente, a conta é básica, é conta matemática. Tudo aquilo que você acha que você está comendo, você acha que você está gastando? Porque se não, eu como muito, mas eu fico o dia todo sentada. Então, provavelmente, você vai ter um acúmulo de algo no seu corpo que não precisa. E o que não precisa no corpo vira gordura. E gordura é algo difícil para a gente tirar dele. Então, eu preciso sempre pensar, o que eu como, eu gasto? Porque senão, Paola, qual seria o processo de emagrecimento? Gastar mais, comer menos. Esse é o processo de emagrecimento. Mas eu não consigo emagrecer, então precisa investigar. Essa investigação, aí precisa saber, é fator exógeno ou é fator endógeno? É interno ou é externo? E aí, eu tenho algumas outras classificações da obesidade. Eu tenho uma obesidade hiperplásica, caracterizada pelo aumento no número de células adiposas, e a hipertrófica, pelo aumento no tamanho. Então, uma eu aumento o número de células adiposas e outra eu aumento o tamanho dessa célula. E aí entra algumas questões que a gente precisa pensar sobre como que eu aumento o tamanho e como que eu aumento o número. Células, às vezes, ela vai trabalhando e ela tem possibilidade de aumentar o tamanho dela, né? E ela vai ali acumulando. E ela vai acumulando tudo aquilo que não é necessário. E aí chega um ponto que ela se torna um tamanho que ela não consegue mais voltar para o normal. Ou o sistema começa a perceber assim, não,
o tanto de célula que tem tá pouco, vamos produzir mais. E aí eu começo a aumentar o número. Por quê? O organismo, que é uma máquina, ele entende que todo aquele combustível que está entrando, ele precisa ser trabalhado de alguma forma. Ou ele tem que ser produzido em energia, lá como a gente viu no sistema metabólico, e essa energia ela precisa ser gasta, ou ele precisa ser excretado, e aí se não é excretado, então eu vou guardar. Vou guardar aqui na caixinha, e essa caixinha vai se tornando uma caixa grande, de repente você se depara com uma obesidade. Eu tenho algumas classificações tragas pelo Coloca 2011 sobre os tipos de obesidade. Obesidade do tipo 1, caracterizada pelo excesso de massa gorda total. Ela não tem algo concentrado, não tem uma região concentrada, é de forma geral. A pessoa engorda por um todo. Tem obesidade tipo 2, caracterizada pelo excesso de gordura subcutânea na região do abdominal e do tronco. Obesidade tipo 3, caracterizada pelo excesso de gordura víscero-abdominal. A pessoa é, entre aspas, magra, mas tem muita barriga. Obesidade 4, caracterizada pelo excesso de gordura glúteo-femoral. É uma obesidade muito comum em mulheres. Mulher tem uma tendência em ter um acúmulo maior de gordura na região do quadril, na região das coxas, na região ali do glúteo femoral. Então, isso tudo é classificado como obesidade. A obesidade ela pode ser manifestada de várias formas. Esse slide mostra o que é o processo inflamatório das células. Ou seja, as células elas vão aumentando. Observa que na primeira imagem essas células estão menorzinhas e aí elas vão aumentando o tamanho e o número. E aí a partir do momento que aumenta o tamanho e o número, essa pessoa começa a sofrer os processos chamado obesidade, o processo de engordar. A pessoa começa a engordar. E às vezes você ganha peso muito rápido. Por quê? Porque o seu metabolismo, ele já está tão acostumado a ficar quieto, tão acostumado a ficar ali em repouso, sem fazer nada, quietinho, que o estímulo que você der ali vai ter que ser um estímulo bom, um estímulo eficaz. Porque se for um estímulo, eu vou fazer uma caminhada, eu vou daqui no supermercado a pé, aí eu volto, sento e como a barra de chocolate inteira que eu comprei no supermercado. O estímulo, o metabolismo continua falando assim, olha, eu vou ficar aqui quieto, porque é mais fácil. Já está tudo acumulado mesmo, então eu vou acumulando, e de repente acontece a hiperplasia, acontece as hipertrofias dessas células. E aí tem situações que realmente a gente não consegue fazer um caminho de volta, né? E aí precisa do processo cirúrgico, do processo de mutilação. E a obesidade infantil? É uma obesidade caracterizada pelo excesso de peso entre bebês e crianças de até 12 anos de idade. A criança é identificada como obesa quando seu peso corporal ultrapassa em 15% o peso médio correspondente da sua idade. Mas ele era uma criança magra e se tornou um adolescente gordo. Provavelmente ele diminuiu muito o gasto energético e aumentou a ingestão calórica. E aí ele começou a ganhar peso. A criança, ela como já foi falado, ela tem que estar movimentando. Ela tem que estar em constante gasto, porque ela come bastante, ela come bem em algumas situações.
A criança, conheço uma criança que não come nada, mas é uma criança que está obesa. É algo que precisa ser investigado, é algo que a equipe médica precisa investigar para ver como que aconteceu isso. Se é fator genético, se é fator hormonal, qual distúrbio que está acontecendo. E aí a gente tem uma referência que passou de 15% do peso médio correspondente da faixa etária, uma criança já começa a ter a obesidade. E aí, muitos estudos, sugerem, isso quem traz para nós é o Oliveira, que a obesidade ela está mais associada à inatividade física do que à alimentação. Muito embora filhos de pais obesos apresentam maior risco de se tornarem crianças obesas. Lembra daquela fase onde a imitação faz parte do processo da criança? Se você fala para a criança que ela precisa comer verdura, que ela precisa comer legumes, que ela precisa comer frutas, e ela não vê você fazendo isso, ela não vai fazer. E aí, se ela percebe que o pai mais a mãe são pessoas obesas e que não estão preocupados com aquela condição, ela também não vai se sentir incomodada. E isso vai passando. Conforme vai passando, a possibilidade de aumento de patologias é muito grande. E é diretamente influenciável pelos hábitos. É aquela história, me indica com quem tu andas que direi quem tu és. Me indica com quem convives, com quem você senta para alimentar, que eu direi qual ser humano você vai ser. Se a criança não vê você fazendo hábitos diferentes daquilo que estava acostumado, tendo na sua alimentação uma variedade ali, uma diminuição talvez até da ingestão de carnes, de alimentos gordurosos, alimentos que não vão contribuir tanto para um hábito saudável, provavelmente essa criança não vai ter um hábito saudável. Algo muito interessante é o refrigerante. Eu não dou refrigerante para o meu filho, mas eu não sei almoçar sem ele. Como que eu falo para a criança? Você não pode beber, mas eu bebo. Se a criança espelha em mim, se a criança entende que eu sou a referência dela, por que eu posso e ela não pode? Então, precisa pensar na situação do exemplo, do hábito saudável. E aí, eu trago um quadro onde, se os pais são os dois obesos, papai e mamãe, são obesos, a possibilidade da criança ser obesa é de 80%. Se um dos dois são obesos, de 40%. Se não são obesos, reduz para 10%. Porque aí entra nesses 10% fatores de distúrbios hormonais, fatores endógenos, não exógenos. Porque os outros são fatores exógenos, são fatores externos que influenciam. A obesidade, ela é uma doença de saúde pública que ela se apresenta nas diferentes faixas socioeconômicas do país. Eu vou desde o pobre, classe baixa, bem baixa, até a classe alta, mais alta, eu tenho o problema da obesidade. Eu tenho ali dentro crianças que seja pelo fast food ou que seja por falta de acesso a alimentos mais saudáveis, eles têm a possibilidade sim de desenvolverem essa obesidade. E essa obesidade, ela não pode ser vista como doença de pobre ou doença de rico. Não, ela é doença da população.
E essa população, nesse momento, precisa ser visto de forma geral. Ela precisa ser atendida de forma geral. E quantas pessoas a gente vê que almoçam só nos fast foods, né? As redes de fast food hoje estão presentes em todas as esquinas que a gente passa por aí. São lanches atraentes, gostosos, que vão causar ali uma sensação de prazer imediata. Vão. Mas tudo que é em excesso pode provocar o acúmulo. É a história da caixinha. Se eu vou enchendo, chega um ponto que essa caixinha se torna algo sem controle. E aí ela ficou tão cheia que ela começa a transbordar. E ela começa a transbordar em forma de gordura. Para eu ter noção se eu estou num peso ideal, e aí essa fórmula ela vale tanto para o adulto quanto para a criança e o adolescente, é calcular o IMC, é o cálculo do índice de massa corporal do indivíduo. E aí é massa dividido por altura ao quadrado. Para eu saber qual é a classificação, essa classificação é para criança. Se alguém quiser depois tá buscando informações sobre o seu índice de massa corporal, na própria internet tem vários sites que tem o programinha que já te dá ali até o resultado. E é muito interessante você saber, porque a criança tem uma vantagem. A criança e o adolescente ele tem uma vantagem. Eles estão em processo de crescimento. Então, conforme eles crescem, se eles conseguirem estabilizar o peso deles, eles conseguem ali reduzir esse IMC. Tem esse IMC mais baixo. Agora, nós adultos, nós temos um problema, porque a gente não está crescendo mais. Aí a gente começa a crescer para os lados, a gente começa só a engordar. Então, a gente começa a pensar no peso, na questão da ingestão calórica. Então, para quem quiser dar uma olhada depois nessa questão de IMC. Voltando para o IMC da criança e da adolescente, essa tabela mostra o sobrepeso e a obesidade. Meninos com o IMC de 18,4 e meninas com 18 na faixa etária de 2 anos, eles são considerados com sobrepeso. Isso não é o quilo, isso é o resultado da massa, que é o quilo, pela altura ao quadrado. Lá na faixa etária dos 10 anos, se tiver com o IMC 24 ou acima de 24 para os meninos, já é uma obesidade. Para as meninas, 24,1 ou acima. Na faixa etária de 15 anos, os meninos com 23,3 sobrepeso e 28,3 também já está na fase da obesidade. E aí começa o processo que é algo que precisa reverter, porque esse IMC alto, ele vai provocar risco de infarto, possibilidade de hipertensão. Hoje a gente já vê várias crianças e adolescentes hipertensos. E o que pode provocar a obesidade? Ela sofre influências de fatores biológicos, psicológicos e socioeconômicos. É o consumo demasiado de alimentos gordurosos, falta de atividade física e exercício físico, ansiedade, depressão, fatores hormonais, fatores genéticos e fatores socioeconômicos. Um raio-x da doença. Criança ficou obeso, o adolescente ficou obeso. O que pode acontecer com esses meninos, com esses indivíduos? Pode ter uma degeneração de articulação, começa a ter uma dificuldade no sistema respiratório, no sistema cardiovascular,
começa a comprometer o crescimento, pois a questão óssea, ela começa a sofrer degenerações que pode provocar distúrbios, e aí de tamanho, de estatura, é uma criança que pode ficar mais baixa do que era o previsto, ou pode ficar mais alta, porém sempre com o peso ali em abundância para poder estar carregando no dia a dia, começa a ter distúrbios de sono, lesões ortopédicas, o pé, né, a estrutura do pé, ela começa a sofrer deformações. Se ela começa a sofrer deformações, começa a ter desníveis dessa criança no dia a dia, ou seja, afeta o equilíbrio, afeta a coordenação motora, afeta a destreza. Tem ali um alto nível de triglicéridos, um alto nível de colesterol, desenvolve aspectos, traumas psicológicos devido aos apelidos, devido ao tratamento. E às vezes a gente faz tratamento com os meninos que têm sobrepeso. Foi na inocência que eu chamei ele de gordo, mas aquilo ali pode levar para a vida situações muito desconfortantes. Um estudo que mostra na rede pública de ensino a prevalência e consequência para flexibilidade, força explosiva e velocidade. Ou seja, o pessoal fez um estudo seguinte: pegou crianças que tinham sobrepeso ou já estavam no grau de obesidade e crianças eutróficas que estavam com o peso ideal. Os resultados apontam que tanto a flexibilidade, o salto e a corrida, as crianças com peso ideal tiveram um desempenho muito melhor do que as crianças que estavam com sobrepeso ou obesidade. Ou seja, o fator de obesidade, o fator do sobrepeso que essa criança traz com ela, afetou diretamente na realização de exercícios para verificar a flexibilidade, o salto, né, que é o impulso dessa criança, dela sair do chão e pular até um outro local, até um outro ponto determinado. A corrida, e a corrida ali é sistema cardiorrespiratório, a corrida ali é resistência física. Então, crianças com o peso ideal, elas apresentaram um melhor desempenho, tendo uma média, por exemplo, de 2,3 ali em relação ao sobrepeso na flexibilidade. Isso, cientificamente, é um valor considerado. É significativa essa diferença. Isso mostra que as crianças estão com dificuldade devido ao sobrepeso delas. Outro estudo mostra que o nível de estresse das crianças com sobrepeso, eles são muito maiores do que a criança que não tem o sobrepeso, a criança com peso ideal. Então, o nível de estresse dela para realizar atividades do dia a dia, atividades da vida diária, é algo muito maior. O estresse, ele chega a um ponto que a criança, nesse estudo fala, ela começa a chorar de tanto estresse que ela tem de não dar conta de realizar as atividades. E justamente não são atividades físicas, atividades da vida diária. Ela começa a ter estresse com a dificuldade de amarrar um cardaço, ela começa a ter estresse com a dificuldade de deslocar, com a atividade da convivência, e isso leva a fatores depressivos, a fatores aonde elas começam a apresentar situações a ponto de serem encaminhadas para medicamentos. A hipertensão. Garotos obesos e garotas obesas foram estudados.
o índice de prevalência de hipertensão foi algo expressivo. Nesse grupo de crianças estudadas, de crianças e adolescentes estudados, os dados apresentam que mais de 50% apresentam a prevalência da hipertensão. E é algo que para nós, e que entendemos a hipertensão também como uma doença de saúde pública, se essas crianças hoje são hipertensas, e aí em 2010, quando foi realizado esse trabalho, esses meninos estavam com 13, 14 anos. Hoje, esses meninos estão aí com 20, 21, 22 anos. Esses meninos hoje continuam pessoas hipertensas. Isso aí já eram adolescentes que faziam uso medicamentosos. O uso medicamentoso para controle de hipertensão. Nem na vida, na fase adulta eles estavam numa fase onde a gente imagina que é super saudável, né? Tem muita vida pela frente. E aí ele tem muita vida pela frente, baseada em aspecto medicamentoso, que pode atrapalhar o desenvolvimento dele em várias fases da vida, em várias situações. E como que a gente pode reverter essa situação? A mudança de um único hábito, ela pode transformar a vida. A palavra que você dá para essa criança, o estímulo que você dá para essa criança, o exemplo que você dá, porque a atitude ela fala muito mais do que palavras, pode reverter essa situação. Só que é algo onde a família inteira precisa se organizar para mudar. A família inteira ela precisa estar disposta até essa mudança de hábito. E aí, como que eu posso reverter uma situação de obesidade pensando enquanto profissionais da saúde? Eu tenho que entender que com a obesidade a gente não brinca. Obesidade infantil, por mais que ela esteja ali na fase da infância, ela não é brincadeira, ela é algo sério. Então ela precisa ter uma mudança de alimentação, uma reeducação alimentar. Fazer dieta restritiva com criança, os estudos mostram que o sucesso é muito pouco, é muito baixo. Então é melhor você reeducar a criança no hábito alimentar dela, tornar o exercício físico estruturado, organizado, orientado como contínuo na vida dessa criança, desse adolescente. Fazer com que essa criança se movimente no seu dia a dia com brincadeiras, com jogos, da forma que ele sentir mais prazer, mas que ele se movimente. Então é algo de rotina, é um tratamento rotineiro, é dia a dia. Essa tabela mostra pra gente quais os principais efeitos metabólicos do exercício sobre a obesidade. De forma geral, quando eu tenho uma criança obesa, quando eu tenho um adolescente obeso e ele começa a ter um exercício físico orientado, um exercício físico destinado para que ele se sinta melhor, ele tem uma melhora significativa no seu VO2, ele tem uma melhora significativa na perda de massa gorda e aumento de massa magra, ele tem melhora cardio, ele tem melhora de convivência, ele tem uma melhora significativa no índice de massa corporal. Então esse índice de massa corporal dele, que estava bem alto, ele começa a diminuir. Quando ele começa a diminuir, a sensação, até nas articulações, a sensação de peso dele começa a ser sentida de forma diminuída. E isso vai melhorando dia após dia, porque a luta com a obesidade, ela é diária, ela tem que ser um dia após o outro. E todas as conquistas devem ser comemoradas.
E essas conquistas devem ser comemoradas no estímulo para essas pessoas continuarem a perda de peso. A alimentação. Esse estudo apresenta que a alimentação isolada, quando eu trabalho só com a dieta isolada, eu pego o obeso e eu não faço união da atividade física ali, do exercício físico, lembrando que tanto atividade física e exercício físico, eles são sinônimos, eles levam para um melhor estilo de vida. Quando eu trabalho com a alimentação de forma isolada, ela não tem tanto sucesso, porque o metabolismo de repouso, ele começa a ficar estacionado. Ele vai perder peso no primeiro momento, ele vai sentir uma diminuição, mas o metabolismo ele precisa de estímulo. Eu preciso dar estímulo nele para que a produção de ATP ela aconteça de forma com mais frequência e aumentando assim o gasto energético, porque senão eu chego numa forma, num estágio que estaciona. E aí estacionou, o obeso ele perde o estímulo, ele perde a possibilidade da melhora, pelo simples fato que ele estacionou. Então a pessoa, e aí às vezes, pelo fato de ter estacionado, aumenta a ansiedade, e ele desconta essa ansiedade em comida. E aí volta todo o processo. Então só alimentação não é adequada, porém já ajuda muito, mas ela precisa ser vinculada com o exercício físico. E aí os estudos mostram que o gasto energético ele tem que ser estimulado para que essa pessoa possa aprender a comer novamente. Porque se ela vai gastar, se ela vai sentir fadiga, se ela vai sentir cansaço, provavelmente ela vai sentir fome. E aí vários nutricionistas, eu não sou da nutrição, sou da educação física, mas vários nutricionistas que a gente trabalha junto, eles argumentam o porquê da gente comer de 3 em 3 ou de 4 em 4 horas, para não deixar que o organismo comece a sentir falta, por exemplo, de glicogênio, de oxigênio no cérebro, porque senão quando eu vou comer, eu como em demasiada quantidade que não precisava. Então a reeducação alimentar é você estar comendo de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas, uma alimentação adequada em quantidades menores, para que a saciedade ela vá acontecendo de uma forma geral. E aí, aliado com o exercício físico, eu tenho uma restrição calórica e um aumento de gasto energético. Aí sim acontece o processo de emagrecimento. E aí, quando eu penso em exercício físico para criança e adolescente, esse exercício físico ele precisa ser pensado em criatividade. Vilares, em 2003, fala que é saber conduzir e estimular a criança para fazer exercício através de movimentos lúdicos. Lúdico está relacionado a prazer. Ele precisa gostar de exercitar, ele precisa gostar de realizar o exercício, para que aquele exercício não seja para ele um sacrifício. Porque aí ele começa a ter um resultado, aí ele começa a perceber o resultado. E aí eu preciso controlar, e isso, quem faz esse controle é o professor de educação física, da intensidade. Aqueles 60 minutos que são recomendáveis, como que eu vou estar trabalhando esses 60 minutos? Eu preciso saber se é uma intensidade moderada, se é uma intensidade mais leve. Em algum momento essa intensidade vai ter que ser alta, só que isso faz parte de uma periodização. E essa periodização, ela acontece de forma flexível, ela é uma periodização ondulatória, porque é de acordo com as respostas metabólicas, fisiológicas, que o professor de educação física vai tendo junto desse aluno, que vai mudando as propostas. Então eu tenho aí os indicadores para o exercício físico. O tipo de exercício físico
qual é o melhor exercício físico? A natação é o melhor exercício físico? Hoje a gente já tem estudos que mostram que a natação ela precisa ser associada com algum exercício de impacto. Mas é boa, lógico, vai estar trabalhando toda a musculatura, vai estar trabalhando todos os sistemas energéticos, vai, mas ele precisa também ser associado com impacto, uma vez que osso se faz com impacto. Então eu preciso de osso com osso e a natação eu não tenho esse contato, né, esse impacto de osso com osso. Então, qual é o melhor exercício? O melhor exercício é o que a criança e o adolescente se sente prazer em realizar. Por que eu falei da natação? Porque provavelmente a natação é um dos esportes onde essas crianças que têm essa obesidade, ela pode se sentir mais à vontade. Até por conta dos princípios físicos da água, onde há a imagem corporal dela não fica tão exposta para as pessoas. Ela está nadando, então ela não fica tão exposta como ela ficaria em uma outra modalidade. Mas, primeiro, é conversar com a criança, é conversar com o adolescente. O que te dá prazer? O que você quer fazer? A intensidade. A intensidade é se vai ser um exercício moderado, se vai ser um exercício intenso. Isso, quem tem que prescrever é professor de educação física, dentro das suas periodizações. A periodização, ela vem para mostrar a organização de treino do princípio ao fim de um determinado período, na busca de um objetivo. Frequência semanal. A Organização Mundial recomenda 60 minutos. E aí, dentro desses 60 minutos, cabe ao professor de educação física colocar o exercício físico orientado, mas também pensar nas atividades físicas. Porque é uma fase que ele precisa brincar, é uma fase que ele precisa ter lúdico, a ludicidade dele precisa ser desenvolvida. E cuidar do estilo de vida da criança e do adolescente é um ato de amor. Você falar não e mostrar para ela que aquilo vai fazer mal é um ato de amor. A família precisa estar unida no tratamento. A equipe profissional ela precisa ser multidisciplinar. Professor de educação física, equipe médica, nutricionista, fisioterapeuta, porque provavelmente essa criança vai ter ali alguma patologia voltada para a questão que a fisioterapia possa estar ajudando. O psicólogo, os enfermeiros, o assistente social. Então, é um conjunto, né? A gente conhece casos de obesos que tem problema de fala devido ao problema respiratório. Então, a gente precisa falar não à obesidade infantil, não à gordofobia, né? A pessoa precisa ter com ela que ela é importante, que ela é uma pessoa que vai conseguir sair desse estágio. E aí, devagar, porque é um dia após o outro, a gente consegue fazer uma corrente para atender essa criança, esse adolescente. Aí estão as referências bibliográficas da aula. Tem vários trabalhos que são desenvolvidos com o tema da obesidade, vários trabalhos que mostram efeitos agudos, efeitos crônicos da atividade física associada com a reeducação alimentar, vários trabalhos que também apontam os benefícios psicológicos, sociais, né? Quando essa criança, esse adolescente, ele começa a voltar para o peso ideal e começa a se sentir novamente inserido na sociedade. Enfim, a nossa aula de hoje era sobre obesidade infantil e exercício físico. Eu espero ter contribuído com vocês. Estou à disposição para os questionamentos. Fiquem à vontade e um abraço a todos.